Fotógrafo, existem melhores empresas para ser trabalhadas dentro da fotografia empresarial e tem outras que não tanto. E hoje nesse vídeo eu vim te informar que empresas são essas e o que você deve fazer caso você se depare com uma empresa que é mais complicada a aderir à fotografia empresarial. Então, se você curte esse conteúdo, se você se interessa por fotografia empresarial, por contrato rico, fique nesse conteúdo que eu vou te explicar a motivação por detrás disso, o que essas empresas são e quais são ali os benefícios e os malefícios de cada uma. Bom, eu sou Mariana Cosme, sou fotógrafa empresarial, mais especificamente da construção e arquitetura, e trago conteúdo para essa rede a respeito da fotografia empresarial como um todo. Então, se liga aí nesse conteúdo. Seguinte, empresas que já conhecem o sistema de imagem, a importância da imagem, elas são empresas muito mais fáceis de serem conquistadas. Quais são os motivos disso? Porque normalmente são empresas que elas estão conectadas ali na rede social, elas sabem já a importância ali de estar socialmente visível aos clientes dela. Vou dar um exemplo perfeito. Empresas voltadas à estética. Quando é uma empresa voltada à estética, ela já sabe o peso que tem a imagem. Então, clínicas de cirurgia plástica, profissionais que fazem sobrancelha, profissionais que fazem algum procedimento estético mais invasivo, elas vão prezar pela imagem, principalmente porque são empresas que vão mostrar ali o antes e o depois. Então, são empresas que elas estão atentas ao poder da imagem. Essas empresas, elas são muito mais fáceis de serem conquistadas. Todavia, existe um problema que você pode encontrar com essas empresas, principalmente com questão a preço, a valores das fotografias com essa empresa. Por quê? Como são empresas que já têm ali uma gama de imagens, principalmente comparativas, né, de antes e depois, já são empresas que têm ali um termo de autorização com os clientes, então quando vai assinar um contrato ali da cirurgia plástica, já assina junto com o uso da imagem. São empresas que por vezes já estão mais, se sentem na verdade, mais preparadas para atuar enquanto fotógrafos empresariais. Então, normalmente tem um funcionário ali que tem um celular bom e que esse funcionário é o que vai fazer o antes e o depois. Então, eu tenho dois lados assim, de histórias diferentes, na verdade, com essa empresa. Eu tenho um lado no qual ela reconhece a importância da imagem, ela entende que a imagem é importante para os seus clientes, todavia são empresas que tendem a baixar o valor do seu contrato. E o modo como você vai equilibrar isso vai dizer muito a respeito do seu sucesso ou não na sua contratação. Por quê? Tem gente que vai para essas empresas e aí, não, eu vou logo para essas empresas de estética, porque elas já reconhecem a importância da imagem, chega lá e se depara com a proposta de receber R$ 400 no mês, R$ 200 no mês, só para fazer fotos de antes e depois. Então, existe esse empecilho, tá? Por quê? Como são empresas que reconhecem, já fazem esse trabalho, pensa que esse trabalho é mais fácil de ser executado. Mesmo que essa empresa, e isso acontece na maioria das vezes, não tenham imagens realmente bonitas ou que mostrem de uma forma apropriada os seus produtos e serviços, tá? Mas isso pode acontecer. Antes de falar também como você vai resolver isso e como você vai propor um contrato para esse tipo de empresa, eu gostaria também de falar sobre outro tipo de empresa, que são as empresas que não fazem ideia de que a imagem é tão importante para elas. Ou seja, são empresas que por vezes nem têm ali uma rede social, nem tem Instagram, nem tem, enfim, qualquer amostra, digamos assim, de imagem na internet ou em qualquer canal. Às vezes a empresa não tem nenhum banner, nenhum panfleto, nem mesmo em mídia física, mas ela é uma empresa que existe e que ela ainda não descobriu o poder das imagens. Essa empresa, ela vai ter uma certa dificuldade, uma certa facilidade em determinados pontos. Como assim? Essa empresa, ela não costuma reconhecer a importância da imagem, portanto, ela por vezes pode achar a sua proposta desconfiável, entendeu? Por que eu devo aderir a um fotógrafo empresarial, sendo que eu já tenho a minha empresa, eu tenho os meus clientes que normalmente vêm por indicação? Por que eu devo aderir a esse profissional se eu já estou aqui fazendo o funcionamento da minha empresa funcionar
desse jeito aqui. Normalmente, tá, gente, essas empresas, eu vou dar um exemplo aqui clássico, que é a empresa que eu trabalho, né, as empresas que eu trabalho, que é no ramo da construção. Então, por vezes, o ramo da construção está muito desapegado à imagem. Ele está assim, nossa, imagem para quê? Se a obra, por vezes, é feia, né? É bagunçada, é esquisita. Então, são empresas que normalmente eles fazem, se fizer, tá? Porque normalmente não fazem. Se fizer, são gravações do celular mesmo, é só para dizer que está fazendo ali uma obra. Então, são bem desapegados à imagem. Porém, o benefício desse tipo de empresa é que, quando conquistada, quando eles fazem um contrato com um fotógrafo empresarial, costuma ser um contrato, um contrato muito mais rico, ou seja, um contrato no qual eles pagam muito bem. O motivo é certo, porque a diferença ali do antes e o depois dessa empresa, após a contratação de um fotógrafo empresarial, é altíssimo, tá? A imagem dessa empresa muda, essa empresa ela passa a se mostrar para o cliente e isso é muito valorizado dentro desse tipo de negócio. Outra questão também é que quando você pega empresas que não valorizavam muito a imagem e você vai propor um contrato para esse tipo de empresa, normalmente eles percebem o valor imediato no momento da negociação daquilo. Como assim? Eles não faziam a ideia de que isso existia, de que poderia ser beneficioso para eles. No momento que é informado o benefício e que isso existe, né, que é legal de fazer, eles entendem rapidamente. São empresas que têm um nível de aceitação normalmente muito bom para contratos de fotografia empresarial. Então, se você está pensando aí, qual seria o tipo de empresa? Revitalize essas duas, pense bem, balanceie, na verdade, essas duas empresas. E aí você vai conseguir ter uma média entre elas aí de qual você pode ir e conseguir um contrato, ou conseguir um bom contrato, ou um super contrato, tá? Tem diferença entre isso. Beleza, citado esses dois tipos de empresa, eu quero dizer que existem muitos outros tipos de empresa, com facilidades e dificuldades, independente aí do caminho, dependente do nicho que ela está seguindo, tá? No mercado. Mas, citando esses dois extremos, eu acredito que eu consigo te entregar um conteúdo muito legal hoje. Beleza. Então, existem esses dois extremos, empresas que sabem da importância da imagem, já usam a imagem, e existe, né, dentro dessa mesma empresa, aquela resistência em pagar bem para um profissional exercer essa função de trabalhar a imagem da empresa. Todavia, existe um outro extremo, que é empresas que não fazem ideia da importância da imagem, mas a partir do momento que é posto para essa empresa, né, colocado para essa empresa a importância da imagem na negociação, elas aderem facilmente e pagam muito melhor para ter um profissional dentro dessa área. Então, dito isso, vamos pensar em como aqui é construído o contrato rico com essas empresas e como você pode elevar aí o valor do seu contrato dentro de cada uma delas. Seguinte, olha só, no caso número 1, eu tenho uma empresa que ela já sabe a importância da imagem, isso é fato, já usa, já tira foto, pega ali o celular. O celular do melhor funcionário é tal. Então ele vai lá e vai tirar foto. Beleza. Só que quando você vai oferecer, ela pega ali o valor que você propôs e fala: "Não, mas aí tá muito caro. Nossa, mas aí fica muito difícil, porque já tem um fulaninho dentro da minha empresa que ele faz esse tipo de trabalho, ele tira foto antes, depois, olha aqui as fotos que ele tira e vai te mostrar, vai tentar baixar o nível do seu contrato, mas tem um pulo do gato aí. Por quê? Essas empresas, normalmente, né, elas trabalham de uma forma muito amadora a imagem. E elas pensam que aquela forma amadora de se trabalhar a imagem é o topo de linha ali que ela poderia trabalhar. Então, se você puder reparar ali, principalmente nas redes sociais, porque são empresas que normalmente têm redes sociais, você vai reparar que às vezes tem bordas nas imagens que são de cores totalmente diferentes ali da cor da marca, né? Tem gente muito estética feminina, que a marca é azul com preto, sei lá. E na hora de colocar o antes e depois, coloca uma borda rosa, coloca uma borda vermelha, coloca uma borda que não tem nada a ver. Então você pode ir nas redes sociais e comparar esse amadorismo.
Outra questão, não tem publicações tão bem trabalhadas assim. Às vezes o texto nem existe, a descrição dessas imagens nem existe. Então, são pontos que você pode levantar no momento da sua negociação, tá? E aqui eu tô falando só sobre um ponto, porque existem vários outros, né? A gente utiliza muito gatilhos mentais dentro da negociação. A negociação, ela tem, sim, uma espinha de peixe a ser seguido. Para quem não sabe o que é espinha de peixe, é como se fosse um roteiro para ser seguido, tem tudo isso, tem a estruturação, mas essa dica, ela é primordial. Por quê? Porque se você conseguir trazer esses conteúdos que já existem dessa empresa dentro da rede social e conseguir mostrar no momento da negociação como seria se fosse com você, enquanto um profissional, eu tenho certeza que aí quebra totalmente o argumento dessa empresa. No sentido de, olha, tudo bem, eu sei que tem um fulano dentro da sua empresa, dentro da sua organização, que ele já tira foto, que ele faz esse tipo de conteúdo de antes e depois, mas o que eu estou te oferecendo não é isso. O que eu estou te oferecendo são fotos profissionais, não só de antes e depois, mas profissionais da sua equipe, profissionais do seu espaço, tá? Então, dessa sua clínica, trazer uma certa beleza para esse espaço. Também estou te oferecendo fotos do antes e depois. Eu posso te oferecer isso, todavia com mais qualidade. Olha só isso daqui. Esse daqui não tá legal. E aí você mostra um exemplo que já existe. Isso aqui poderia ser melhor trabalhado. Esse antes e depois eu poderia fazer, por exemplo, uma colagem bem no meio, assim, bem no centro do rosto daquela mulher, tá? E eu tô pensando aqui em uma plástica, por exemplo, que na hora que a pessoa role, né, faça o rolamento desse carrossel lá no Instagram, ele consiga ver perfeitamente o antes e depois, como se estivesse passando um filtro automático ali do antes e depois. Eu posso fazer isso de uma maneira mais profissional. Então, olha só, eu tenho uma certa profundidade, digamos assim, de trabalho que esse seu fulano dentro da tua empresa não tem. Então, nesse momento, você começa a quebrar o argumento e também a trazer novas possibilidades. Lembrando que dentro da reunião existe um momento exato no qual você coloca o peso nas costas do teu cliente, que você fala tudo que está errado dentro da empresa dele, e tem um momento que você tira. Então aqui eu estou dando um exemplo de quando você vai tirar esse peso, ao mesmo tempo valorizando-se. Ao mesmo tempo você falando, olha só, mas eu faço isso, eu consigo fazer isso. Portanto, você vai contratar um profissional. Não é fulano que tem um celular bom, é um fotógrafo com material completo que vai poder acompanhar a tua empresa do meio ao fim. Ou seja, você tem como propor esse tipo de coisa, tá? Só que aí é aquilo, você vai trabalhar no discurso, você vai trabalhar na sua espinha de peixe, vai trabalhar na sua estrutura, vai trabalhar nos seus gatilhos, para que você possa se mostrar como autoridade, tá? Então, existe um trabalho que é feito com essas empresas que é diferente daquelas que não fazem ideia da importância da imagem. Porque nessas, você vai especificar que não é qualquer imagem que você está propondo, não é qualquer coisa que você está propondo. É uma imagem profissional, séria, estudado, dentro da fotografia empresarial, coisa que você faz, que você acompanha, que você por vezes faz a postagem, tá? Isso já pode aumentar numericamente o valor do seu contrato, então fazer as postagens, às vezes você oferece uma descrição diferenciada. Então tudo isso você pode englobar dentro da fotografia empresarial, tá? Lembrando aí que também não são fotos de antes e depois, né? A não ser que seja um contrato super básico esse que você vai fazer, mas são fotos da equipe, são fotos do espaço, são fotos que realmente mostrem o valor daquela empresa, né? O valor do seu cliente, no caso, né? Para que você possa ali conseguir ter argumentos suficientes, tá? Então, esse tipo de empresa não é que seja impossível, nossa, obter um contrato de valor alto, né? Valor alto mensal. Não é que seja impossível você conseguir um contrato rico com essa empresa. Mas, todavia, entretanto, há coisas que devem ser trabalhadas para que você consiga convencer essa empresa, negociar com essa empresa o valor do teu contrato de uma forma mais específica do que se fosse com outro tipo de empresa, correto? Então, pega essas dicas, começa a trabalhar dentro da tua cabeça aí, porque se você tiver preferência em trabalhar com essas empresas dentro da fotografia empresarial, vai ser sim valioso que você faça
esse trabalho estudando como será o seu discurso, como será ali a sua apresentação, como você pode fazer com que o seu trabalho não seja igual ou parecido ou semelhante com o trabalho de fulano que tem o celular bom dentro dessa empresa. Não, seu trabalho é de fotógrafo profissional, fotógrafo empresarial que estuda, né? Esse vídeo mesmo você já está estudando, você já está fazendo ali a sua parte quanto fotógrafo empresarial. Então, é esse momento que você tem que virar a chave dentro da cabeça lá do teu cliente, dentro da cabeça dessa clínica de estética, como eu peguei no exemplo, né? E aí você falar, não, mas é diferente, o meu trabalho é esse. E aí você se situa como uma autoridade e com certeza terá melhores números aí no teu contrato, tá? O outro tipo de empresa também que eu citei foi aquelas empresas que elas não sabem a relevância da imagem, elas não fazem ideia que isso seria tão importante, mas elas pagam bem. E aí eu citei o exemplo da construtora, né? Mas você pode abrangir para outros exemplos também, tá? De empresas que por vezes não têm um trabalho de imagem legal, tá? Então, chegou um aluno, por exemplo, falando sobre metalúrgica. Então, quem iria pensar que metalúrgico estaria a fim de mexer com imagem, de trabalhar a imagem, né? Às vezes são empresas que estão ali que elas só não sabem que isso existe, mas no momento que elas sabem, ela fala, opa, por favor, eu preciso disso mesmo. Para essas empresas, gente, existe um outro discurso a ser trabalhado no momento da negociação, existe uma outra espinha de peixe que você pode trabalhar, no sentido de que, olha só como isso é importante, aquela, você está convencendo que a sua imagem é melhor, né? Você está convencendo que fulano não consegue desenvolver um bom trabalho como você, que é um fotógrafo profissional, desenvolve. Mas nesse tipo de empresa, você só precisa mostrar a importância para esse tipo de empresa trabalhar com imagens profissionais. Então você percebe que há uma mudança aí no discurso, porque nesse caso, você só vai ter que mostrar a relevância das imagens para essa empresa, a importância dela começar a se destacar no mercado. E normalmente a gente faz isso muito com base em comparação. Olha só, a tua empresa, ela ainda não tem nenhuma imagem na internet, ela ainda não conseguiu mostrar nada para o cliente, ela às vezes não tem um portfólio físico, não tem um banner legal, mas tem outra empresa no teu mesmo ramo, mesmo segmento, e aí você usa a comparação, você usa esse gatilho. Tem uma mesma empresa dentro desse mesmo segmento que ela está fazendo isso. Aí você me fala, se você fosse o seu próprio cliente, você ia escolher a tua empresa, que não tem imagem nenhuma, que não tem foto de equipe, eu não sei quem é a equipe, eu não sei como trabalha, eu não sei como as obras são feitas, né? Eu não sei se tem início, meio e fim, principalmente fim, né? E essa outra empresa aqui, que ela tem imagem, ela tem um site legal, ela tem um banner bacana, ela tem foto da equipe, ela tem uma história ali a ser contada dentro das imagens. Essa empresa, se você fosse o teu próprio cliente, você escolher a sua ou essa outra empresa. E aí você pega muito no calo do cliente. Você começa a colocar aquele peso, né? Aquele momento de colocar peso nas costas dele para depois você tirar. Então, esse momento, o seu cliente ele já vai perceber a relevância da imagem. Eu tenho certeza. Por quê? Porque você falou para ele de um modo comparativo, utilizou esse gatilho mental que é da comparação. E aí o teu cliente ele já começa meio que a perceber o que você está falando, a entender o que você está falando. Realmente, eu preciso melhorar, eu preciso mostrar. Poxa, eu sou, né? Muitas vezes, eu já ouvi muitas vezes isso, mas eu entrego as minhas obras. Aí eu falo, mas os seus clientes não sabem disso, porque não tem nada para provar. Uma imagem provaria, mas você não tem a imagem. Então, olha só como é rico isso, né? Essa dica de você pegar esse discurso, pegar esse momento da negociação para você exemplificar isso para ele, tá? Então aí você vai trazer os pesos. Ah, Mariana, e como é que eu vou tirar os pesos das costas dele? Aí você começa a falar: se você me contratar agora, eu vou lá nas suas obras, eu tiro foto, eu mostro as fotos que você tiver, que você já tiver, que você tirou de celular, enfim, me manda para eu dar uma trabalhada nelas, né? Vai ter coisa ali que eu consigo recuperar ali nos editores, né? Me manda, que aí a gente consegue fazer alguma historinha de início, meio e fim. Eu consigo agora capturar profissionalmente essas imagens, consigo fazer foto de equipe. Vamos combinar um dia para fazer foto de equipe. Então, tudo isso é o momento que você tira
o peso ali das costas do seu cliente. E normalmente esse tipo de empresa ele não tem dificuldade nenhuma em te pagar um valor alto de contrato por isso, tá? Eles entendem bastante a importância disso, das imagens. No momento da negociação eles entendem. E aí eles são, assim, são empresas que normalmente fecham muito rápido, com valor alto, e quer que você já vá lá e faça essas fotos e, por favor, nos tire desse buraco que você nos mostrou no momento da negociação. Então, olha só, existem esses dois tipos de empresa. Vocês podem trabalhar muito bem com esses dois tipos de empresas, mas existem esses detalhes, tá? Então, basicamente, você consegue fazer esse merchan entre elas, né? Você consegue também trabalhar com uma e com outra ao mesmo tempo, mas existem diferença no discurso, no modo como você vai se apresentar. Agora, tudo bem, eu entrego sempre aqui dicas, eu espero que vocês gostem também, independente da rede, me siga nessa rede ou se inscreva nessa rede, porque aqui eu dou dicas valiosíssimas. Mas se você quiser saber especificamente todo o passo a passo da reunião, se você quiser saber quais outros tipos de empresa você pode trabalhar, você pode também entrar na fórmula do contrato rico, no qual tem o link aqui na descrição, ok? Então esse curso ele já está gravado, foi atualizado recentemente. Você pode simplesmente clicar no link e entrar ali para você obter muito mais conhecimento, né, estruturado, tudo certinho da fórmula do contrato rico, que é a fórmula da fotografia empresarial de sucesso aí para você, tá certo? Então é isso, te vejo no próximo conteúdo.